A aula de hoje vai ser de audição, aula de anatomia da orelha e via auditiva. Você não vai ficar fora dessa, né? E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Vamos então para a aula de orelha e via auditiva. Vamos conhecer hoje o nervo vestíbulo coclear, que é o nervo que tem a sua origem aparente no encéfalo, aqui no sulco bulbo pontino, parte mais lateral. Estou falando do oitavo par de nervo craniano, nervo vestíbulo coclear. Se você está aqui para estudar nervos cranianos, clica no card aqui em cima e depois dessa aula você vai lá assistir. Começo falando de via auditiva pela anatomia da orelha. Observo aqui a orelha externa, que é formado por uma hélice e uma antihélice. Observo aqui uma fossa na parte superior aqui da hélice, denominada de fossa triangular. Essa parte aqui, internamente a hélice, é chamado de escafa. Observo aqui o tragus e o antitragus. Entre tragus e antitragus, uma incisura intertrágica e a concha. Inferiormente, observo o lóbulo. Essa é a orelha externa, que vai ter como limite o tímpano. Então, o limite de orelha externa é tímpano. A orelha externa vai estar em contato aqui com o meato acústico externo do osso temporal e o seu limite para a gente começar a falar de orelha média é o tímpano. Internamente ao tímpano, eu chego em orelha média. E quando eu chego aqui no meu órgão de Corti, eu estou falando de orelha interna. Minha gente, vocês vão encontrar na literatura o termo ouvido médio, ouvido interno. É a mesma coisa que orelha média e orelha interna, tá? A última versão da Nômina Anatômica denomina ouvido médio e ouvido interno de orelha média e orelha interna. Então, quando eu vou falar do substantivo, eu falo de orelha. Ouvido é o verbo ouvir conjugado no passado, aí no particípio. Então, orelha média e orelha interna. Orelha média onde eu vou ter os ossículos, orelha interna onde a informação vai ser processada. Observo aqui mais próximo na orelha média, fixado no tímpano, os três ossículos da audição, martelo, bigorna e estribo. O cabo do martelo, que na verdade se chama manúbrio, está fixado na membrana timpânica. Ele se liga à bigorna e a bigorna no estribo, aqui na cabeça do estribo. E a base do estribo vai bater aqui numa abertura da cóclea denominada de janela oval. Interessante falar que eu estou dentro da parte petrosa do osso temporal. Olha aqui o tamanho destes ossos, do martelo, da bigorna e do estribo, comparado aqui com um dedo. Gente, menor do que uma falange distal. Quando eu observo o tímpano, eu vejo que ele tem aqui, olha só, o manúbrio do martelo e processo lateral do martelo aparecendo aqui através da membrana timpânica. Possui aqui uma parte mais flácida, denominada de parte flácida ou pars flácida, e uma região onde o tímpano fica mais tensionado e até com um brilho maior nessa parte aqui, além de estar mais tensionado. Eu também tenho a membrana timpânica um pouco mais densa, que é o cone de luz. E aqui ainda um pouco da parte tensa. É isso que você vai conseguir observar através de uma otoscopia. Quando eu falo do meu órgão de Corti, da cóclea e do meu labirinto ósseo, eu preciso entender que essa estrutura que a gente observa, ela está localizada dentro do osso temporal.
E isso que a gente está observando aqui representado em azul, na verdade é um negativo. Ou seja, isso está representando um espaço que eu tenho dentro do osso temporal. O osso temporal, na sua parte petrosa, ele apresenta-se oco. Imaginem vocês que eu, através do meato acústico interno, injetasse uma resina. Essa resina ia ocupar exatamente o espaço que eu tenho dentro do osso temporal e me daria uma estrutura semelhante a essa que eu estou observando na coloração azul. Então, isso daqui, na verdade, é um negativo. Dentro da parte petrosa do osso temporal, eu vou ter o órgão de Corti e o meu labirinto ósseo. Vamos observar essas estruturas daqui a pouquinho, lá no Atlas 3D. Observa aqui que a cóclea tem esse formato muito semelhante ao de um caramujo. Isso daqui eu estou numa vista anterior, levemente lateral. E essa cóclea, esse formatinho de caramujo, na verdade, tridimensionalmente, possui aqui essa parte mais alta. Dentro da cóclea, que é esse espaço aqui formado pelo osso temporal, eu vou ter um ducto membranoso, chamado de ducto coclear. E esse ducto membranoso, ele vai ser contínuo e vai se comunicar com outras regiões do labirinto. Dentro do labirinto ósseo, eu vou ter aqui o labirinto membranoso representado em azul. Dentro do labirinto membranoso e do ducto coclear, eu vou observar um líquido chamado de endolinfa. E externamente ao ducto eu tenho outro líquido denominado de perilinfa. Quando o estribo bate na janela oval, ele vai movimentar o líquido presente aqui nessa região, que é a região vestibular, que é a perilinfa. A perilinfa, por sua vez, vai, através de vibração, chegar no labirinto membranoso e no ducto coclear e vai movimentar o líquido presente dentro do ducto coclear, que é a endolinfa. Observem aqui, seccionei a cóclea e eu vejo que ela tem esse formato de caracol. Observo aqui o estribo batendo na janela oval. Percebam que a perilinfa, que vai estar localizada aqui no vestíbulo, ela vai, através dessas ondas vibracionais, movimentar e subir pela rampa vestibular, aqui representado nesse tom mais coral, vai ascender na cóclea até chegar nessa região, que é o centro da espiral, denominado de helicotrema, e vai descer por uma outra rampa, que é a rampa timpânica, representada aqui na cor cor-de-rosa, até chegar na janela redonda. Quando eu observo isso tridimensionalmente, olha aqui, a minha rampa vestibular na cor coral, subindo, cheguei no helicotrema, continua essa propagação na rampa timpânica, representada em rosa, que vai descer até bater na janela redonda. O ducto coclear está aqui, representado em azul, entre a rampa vestibular e a rampa timpânica. Observem que sons mais graves serão processados aqui mais próximo do helicotrema, enquanto que os sons mais agudos aqui na região da base da cóclea. Por que eu vou ter essa diferença de processamento de sons mais graves e mais agudos? Porque a minha escala timpânica e a escala vestibular estarão entre aqui a minha membrana basilar, que está dentro do ducto coclear. E a membrana basilar, conforme ela vai subindo, ela vai mudando também a sua espessura, de maneira que a amplitude relativa dessa onda vibracional vai acabar estimulando uma frequência específica em diferentes pontos da minha membrana basilar. Por isso que eu vou conseguir ter o processamento de sons mais graves superiormente e mais agudos inferiormente. Observo aqui mais ampliado ainda, escala vestibular e escala timpânica, e aqui o meu ducto coclear. Vamos ver isso agora lá no Atlas 3D. Vou conseguir identificar aqui orelha externa, meato acústico externo, cheguei na minha membrana
timpânica. Olha só, cheguei finalmente em orelha média, onde eu vou conseguir observar aqui o martelo com o seu manúbrio, a bigorna e finalmente o estribo. Percebam que eu tenho aqui uma tuba, que é a tuba auditiva. Essa tuba auditiva ela vai se abrir lá no ósseo faríngeo da tuba auditiva, localizado na nasofaringe. Eu falo mais sobre isso no vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, que é na aula prática de orelha que eu fiz em uma maquete. Observa aqui o músculo tensor do tímpano e bem pequenininho aqui o músculo estapédio. O músculo estapédio ele está se fixando no estribo. Qual que vai ser a função dele? A função dele vai ser limitar o movimento do estribo quando ele for bater na janela oval. Isso vai acontecer principalmente quando eu tiver sons muito altos, com volume muito alto, uma quantidade muito grande de decibéis. Então, para que o estribo não bata com muito vigor na janela oval, o músculo estapédio ele contrai, limitando o movimento do estribo para que nesse movimento de pistão do estribo ele não bata com muita força na janela oval. Vou conseguir observar aqui dentro do osso temporal, então, a cóclea, a cúpula coclear, onde internamente eu tenho o helicotrema, parte vestibular e aqui os meus canais semicirculares do labirinto. E olha só, aqui meu nervo vestíbulo coclear que tem uma parte coclear e uma parte vestibular. Aqui a parte vestibular, aqui o nervo facial que vai passar aqui dentro também. Aproveita e vai lá ver se for do seu interesse. Forames da base do crânio. Essa é uma aula incrível que eu vou mostrar mais a relação do nervo facial com o osso temporal através de corda do tímpano e também através deste ramo aqui do glossofaríngeo, que é o nervo timpânico. Muito bem, quando eu aproximo um pouco mais, eu vejo aqui uma parte da cóclea, eu fiz uma secção e eu vejo aqui a minha rampa vestibular superiormente e a minha rampa timpânica inferiormente. Olha aqui o meu ducto coclear. O ducto coclear está aqui. Vou observar aqui a membrana vestibular, que é quem vai delimitar aqui o ducto coclear com a rampa vestibular, e a membrana tectória. A membrana tectória, por sua vez, ela com o movimento da endolinfa que está no interior do ducto coclear, vai movimentar a membrana tectória e a membrana tectória, por sua vez, vai estimular aqui os cílios que estão presentes aqui nas minhas células ciliadas, que serão aqui os meus primeiros receptores dessa vibração, que vai fazer a transdução desse sinal mecânico em um sinal elétrico. Olha só, aqui eu já estou em um receptor nervoso. O meu receptor está localizado aqui e ele está ligado no nervo coclear. Então aqui estou com o meu primeiro neurônio da via, que é o meu neurônio sensitivo, que está ligado aqui a essa célula ciliada. Vou ter aqui a presença de cílios e de estereocílios. Essa informação referente à presença de cílios e estereocílios a gente vai encontrar muito mais em literatura de histologia e fisiologia do que propriamente de anatomia. E essa é uma informação que não é tão bem detalhada no Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional. Mas o que eu digo para vocês é, a membrana tectória ela vai bater em um cílio e esse cílio que vai movimentar os estereocílios. Aqui eu tenho esse modelo mais simplificado. Uma vibração sonora chegando através de meato acústico externo vai bater na membrana timpânica. O manúbrio, que é o cabo do martelo, vai tracionar lateralmente o martelo. Nesse momento, a bigorna vai fazer um movimento de pistão aqui, junto com o estribo. Esse movimento pode ser limitado pelo músculo estapédio quando o volume está muito alto. Isso vai fazer com que o estribo bata na janela oval, essa vibração se propague pela rampa timpânica. Percebam que ao mesmo tempo que ele vai subindo pela rampa timpânica,
ele também vai movimentar aqui a membrana do ducto coclear, movimentando a endolinfa presente dentro do ducto, passou pelo helicotrema, vai descer pela rampa timpânica até chegar na janela redonda. Vamos entender agora, então, a via auditiva. Quando eu falo da via auditiva, meu primeiro neurônio está onde? Lá no gânglio espiral. Então, está chegando aqui através de nervo vestíbulo coclear. Vamos falar aqui especificamente da parte coclear, do nervo coclear. Vestíbulo coclear é uma junção de dois nervos em um. Vestíbulo coclear, ele vai adentrar no tronco através do sulco bulbo pontino e no momento em que ele adentra, ele vai fazer sinapse com núcleos cocleares. Tenho aqui um núcleo coclear ventral e um núcleo coclear dorsal. Então eu vou ter alguns neurônios fazendo sinapse no coclear ventral, outros no coclear dorsal. Do coclear dorsal, eu vou ter sinapse com o segundo neurônio da via, que vai subir ipsilateral até o colículo inferior. Porém, do núcleo coclear dorsal, eu também vou ter informações que vão cruzar a linha mediana, cruzar o núcleo olivar superior para ascender contralateral no colículo inferior. Então, do núcleo coclear dorsal, parte da informação não cruza, parte da informação cruza. Já a informação que vai chegar aqui no núcleo coclear ventral, toda ela vai cruzar e ascender para o colículo inferior. Do colículo inferior, eu vou ter a sinapse aqui com o terceiro neurônio da via. Esse terceiro neurônio, estou considerando que o primeiro neurônio é o do gânglio espiral. O segundo neurônio é o dos núcleos cocleares. Terceiro neurônio, o que vai sair de colículo inferior. Saindo de colículo inferior, eles vão fazer sinapse lá no corpo geniculado medial, e do corpo geniculado medial vai sair o quarto neurônio, que vai para a área auditiva. A área auditiva, área 41 e 42 de Brodmann, que fica localizado no giro temporal transverso anterior. No momento que eu observo aqui o segundo neurônio da via auditiva cruzando a linha mediana, tanto a via que sai de núcleo coclear dorsal como que sai de núcleo coclear ventral ou anterior, esse cruzamento dessas fibras aqui do segundo neurônio vai formar aqui o corpo trapezoide. Nessa imagem aqui que eu tirei do Anatipátio da Unicamp, eu consigo ver aqui, olha só, núcleo coclear dorsal e núcleo coclear ventral. E vou observar aqui, nessa região, formação reticular, aproximadamente nessa região aqui, eu vou ter o corpo trapezoide. Onde está o córtex auditivo? Observem aqui, essa vista lateral do telencéfalo. Sulco lateral estaria aqui. Aqui o meu giro temporal superior, não está lembrando disso? Vai lá ver a aula de telencéfalo. Retirei um pedaço aqui do meu lobo frontal e também do parietal para conseguir ver o meu giro temporal transverso. E aqui nessa região a parte anterior, que vai ser o meu córtex auditivo. E essa foi a aula de hoje. Podem sair para o intervalo. Hoje a merenda tá mega especial. Hoje a gente vai ter lasanha. Até o próximo vídeo.